Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente. Sempre às 5 horas da tarde a gente traz as principais notícias do Brasil e do mundo com informação, análise a quente e atualização das notícias. Sempre com a Laura Couto lá na nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Mais uma semana começando. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você, nosso espectador, está aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e também comentar no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. É isso aí. Like e inscrição no canal. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita tem muita treta para resolver, hein? Vamos mostrar daqui a pouco as brigas entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas, as disputas para ver quem fica com a vaga de vice na chapa do Flávio Bolsonaro. É treta para todo lado. Eles têm uma candidatura forte, sem dúvida nenhuma, mas tem muita disputa interna, tem muita gente já de olho no pós-Jair Bolsonaro, muita gente que não gosta de ver só a família do Bolsonaro tomar conta como se fosse dona de um campo político no Brasil. Então, tem muita disputa de bastidor e a gente vai acompanhar tudo isso daqui a pouquinho no ICL Urgente. Pessoal, aqui não, hein? Aqui não. Entidades da sociedade civil, observadores, empresas e até intermediários do governo Lula atuam já nos bastidores lá nos Estados Unidos para tentar frear o lobby feito por Flávio Bolsonaro e também pelo Eduardo, irmão dele, estão os dois juntos aí na foto, um lobby em que os dois fazem denúncias, supostamente, contra a democracia brasileira. A Laura tem mais detalhes sobre isso, a reação do Brasil diante desse ataque que não para, não é isso, Laura? Sim, Rodrigo, o ICL Notícias apurou com exclusividade que senadores, deputados democratas e outros interlocutores estão recebendo informações para desmontar os argumentos usados pelo clã Bolsonaro para promover algum tipo de interferência externa na eleição brasileira agora em outubro. Vale lembrar que semana passada o Flávio Bolsonaro chegou a pedir intervenção dos Estados Unidos durante a participação dele no CEPAC, aquele encontro de extrema-direita mundial que aconteceu em Dallas, no Texas. O Flávio também fez várias provocações para que o Trump fiscalize a eleição no Brasil, assim como a promessa de um acordo sobre as terras raras e também classificou as facções de narcotráfico como grupos terroristas, né? Por fim, na mesma semana, o governo Trump também publicou um documento com ataques ao Pix e questionando projetos de lei que buscam regulamentar as redes sociais, como a gente comentou aqui no ICL Urgente na semana passada, Rodrigo. É isso, quando a Laura disse que são deputados e senadores democratas, ou seja, do Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Então, a turma do governo aqui no Brasil, os aliados de Lula, vão municiando os democratas, o pessoal do Partido Democrata, antitrampistas lá nos Estados Unidos, para que eles possam fazer esse contraponto, não permitir que a versão mentirosa, muitas vezes, de Eduardo Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro ganhe espaço, ou pelo menos que não tenha espaço único entre as elites políticas lá dos Estados Unidos. É uma reação importante, um trabalho político de bastidores muito importante. Bom, enquanto o Flávio Bolsonaro e o irmão, Eduardo, juntos atacam o Brasil, a equipe de pré-campanha presidencial do Flávio Bolsonaro continua batendo cabeça para definir quem vai ser o vice. Então, os dois possíveis vices estão aí na tela, né? É a Tereza Cristina e o Romeu Zema. A disputa interna está provocando um verdadeiro racha na extrema-direita. A senadora Tereza Cristina, do PP Progressistas, né, o partido do Ciro Nogueira, é a preferida da turma do Centrão. Ela foi, inclusive, sugerida pelo próprio Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, como a vice ideal. De outro lado, há a possibilidade de Romeu Zema, do Partido Novo, que acabou de renunciar ao governo de Minas Gerais, ser o candidato a vice também. Aí o argumento é de que Minas é muito importante, quem ganhar Minas pode ganhar no Brasil. Então são os dois nomes em disputa hoje, dois grupos diferentes. A turma mais bolsonarista raiz parece que prefere o Romeu Zema. E a turma mais centrão, da direita centrão, prefere a Tereza Cristina. A Laura Couto tem outras informações sobre isso. Sim, vamos aqui para os prós e contras, começando pela Tereza Cristina, Rodrigo. Ela é senadora do Mato Grosso do Sul pelo Partido Progressistas e foi ministra da Agricultura do Bolsonaro e hoje é um nome ligado ao Centrão, com o apoio do mercado financeiro, do agronegócio e também de outros setores da direita. O problema é que aliados mais próximos do Flávio Bolsonaro estão resistindo ao nome da Tereza Cristina. A ala mais radical não esqueceu que a senadora participou de uma comitiva para tentar resolver o impasse do tarifaço
do Trump no ano passado, o que irritou especialmente o Eduardo Bolsonaro. E esse mesmo núcleo duro defende que o vice precisa ser, acima de tudo, leal ao Flávio. E para a coluna da Andréa Sadi do G1, um aliado do Flávio Bolsonaro definiu que eles estão buscando um vice que vai dar paz a toda a campanha e também ao Flávio. Para esse grupo mais radical, o nome ideal, então, é o Romeu Zema, que é pré-candidato a presidente pelo Partido Novo. O que pesa a favor do Zema é justamente o que você contou, Rodrigo. Ele foi eleito 2 vezes governador de Minas Gerais, que é o 2º maior colégio eleitoral do Brasil. Bom, quem sou eu para dar palpite na chapa do Flávio Bolsonaro? Mas eu acho que esse Romeu Zema tem uma cara de sonso. Eu, se fosse o Flávio Bolsonaro, preferia a Tereza Cristina, a pessoa mais séria, mais pão, pão, queijo, queijo. Ela é da direita tradicional, agronegócio, tem apoio do mercado financeiro e tal. O Romeu Zema faz o tipo sonso, que não está entendendo as coisas e está entendendo tudo. Mas deixe que eles se entendam e resolvam essa briga interna que está ocorrendo nos bastidores da direita brasileira. Não é só a disputa pela vice, não, na chapa do Flávio Bolsonaro, que estremece o grupo bolsonarista. Eduardo, filho que está lá nos Estados Unidos, e Nicolas Ferreira protagonizaram uma briga pública em plena Páscoa. Não tiveram paz nem na Páscoa, hein? Que coisa feia. O que aconteceu foi o seguinte: tudo começou quando Eduardo Bolsonaro acusou o deputado mineiro de compartilhar perfis que não declaram voto no irmão Flávio na disputa pela presidência. Olha só, o Eduardo Bolsonaro fez a cobrança direta. Olha só que ele fica fazendo marcação assim, homem a homem em cima do Nicolas. Olha lá. Denunciei que o Spaces Liberdade não votará em Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O Spaces Liberdade é um grupo, um perfil, na verdade, que atua aí nas redes sociais e que é de direita. O Eduardo está dizendo, não vão apoiar. Será que eles vão apoiar quem? Talvez o candidato do Missão, do MBL. Adivinhem quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia? E aí ele está se referindo ao Nicolas. Esta é só mais uma das várias coincidências desse pessoal que pede união da direita. Então, o Eduardo fez a cobrança e o Nicolas prontamente respondeu com uma gargalhada. O famoso KKK. KKK que pode ter várias interpretações, né? KKK é o símbolo da organização de extrema-direita Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Mas aqui era... Também não vamos forçar a mão, aqui ele estava querendo dizer que estava gargalhando na cara do Eduardo. O Eduardo ficou irritadinho, respondeu ao Nicolas, olha só, risinho de deboche para mim, Nicolas? Ao que parece não há limite para o seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é nem de longe o menino que conheci e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Aí eu sou obrigado a concordar com o Eduardo Bolsonaro, mas alguma vez... Ele foi um bom garoto, o Nicolas? Não me parece. Nesses meses se passaram e você continua colocando o Flávio numa espiral de silêncio, com menos de meia dúzia de apoios. Está cobrando que o Nicolas dê um apoio mais decidido para o Flávio Bolsonaro. E o jogo do Nicolas, todo mundo sabe qual é. Ele vai fazer de conta que está apoiando o Flávio Bolsonaro, mas ele torce para o Flávio não ganhar. É melhor para o Nicolas ser a oposição ao Lula do que... ser um segundo plano num governo da direita bolsonarista. Esse é o plano do Nicolas. Deixa a família Bolsonaro sair derrotada e ele lucra virando o líder jovem da extrema-direita brasileira. O bate-boca virou uma oportunidade para Flávio Bolsonaro vestir a fantasia do conciliador, equilibrado. Ele pediu calma. Publicou um vídeo, que a gente não vai passar aqui, mas que diz mais ou menos o seguinte: eu lamento as brigas... e peço racionalidade para vocês. O momento é de pacificação, disse o Flávio, preocupado com essa briga entre Nicolas e Eduardo. Você vê que a situação entre eles eles não têm um projeto propriamente de poder, né? Então ficam se engalfinhando, porque eles têm um projeto de poder, eles não têm um projeto de país, né? Não tem um projeto de país. Quem também não anda se entendendo muito é a dupla Michele e o enteado dela, o Carluxo, Carlos Bolsonaro, e aí completa, né? Os 3 filhos do Jair, os 3 filhos políticos envolvidos em treta. Laura, qual é a treta do Carluxo com a Michele dessa vez? Rodrigo, Carlos e a Michele deram relatos contraditórios sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais,
principalmente sobre os famosos soluços dele. No sábado, a ex-primeira-dama comemorou a evolução médica do marido e afirmou que o Jair Bolsonaro está há 6 dias sem ter crise de soluço, como a gente colocou no print aí da tela. Acontece que o depoimento da Michelle contraria a versão do Carlos Bolsonaro. No X, o Carlos disse que o pai continua enfrentando crises de soluço intermináveis e ininterruptas e que a saúde se deteriora rapidamente. Rodrigo, alguém só pode estar mentindo, né? Exatamente. Então, eles estão se desentendendo. Você sabe que no fim de semana também o que aconteceu? O Carluxo agora é candidato a senador em Santa Catarina. E sabe o que a Michelle fez? Postou um vídeo do Esperidião Amin, que é outro candidato a senador em Santa Catarina, que concorre com o Carlos pelos votos da direita catarinense. Mas depois dessas mensagens aí que a gente mostrou, a ex-primeira-dama também compartilhou um vídeo do Nicolas. Gente, então ela briga com o Carlos, ou se desentende, e de outro lado, ela publica vídeo do Nicolas, que por sua vez estava brigando com o Eduardo. A Michelle está sinalizando muito bem que ela está dentro da direita, num campo divergente dos filhos do Jair Bolsonaro, que são enteados dela. A postagem não tinha relação direta com o desentendimento que a gente citou agora há pouco. O conteúdo no Instagram trazia um comentário de Nicolas sobre uma cena do filme A Paixão de Cristo, dirigida por Mel Gibson. É como se eles estivessem preocupados com Cristo, né? Bom, as intrigas na direita não param por aí. Vamos sair da turma de Brasília, da família Bolsonaro, um pouquinho de Santa Catarina também, né, com o Carluxo, e vamos para São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas e a família Bolsonaro não chegaram a um acordo para definir quem é que vai disputar o Senado pelo PL. Você sabe, são 2 vagas esse ano em cada estado, né? Vamos lembrar que uma das vagas em São Paulo, na chapa do Tarcísio, então sai o Tarcísio para governador, uma das vagas para o Senado é Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança. Já está ali definido. Com as divergências, o Partido Liberal resolveu preparar uma pesquisa de intenção de voto para ajudar a legenda na escolha de quem seria o segundo nome ao lado do Derrite para concorrer ao Senado em São Paulo. Laura, quem é que seriam esses possíveis nomes? O que você nos traz aí? Rodrigo, de um lado, o Tarcísio de Freitas defende o nome do André do Prado, do Partido Liberal, que é presidente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo desde 2023. O Prado é considerado mais de centro e pode acabar roubando os votos da Simone Tebet, por exemplo, que está na chapa do Fernando Haddad, a governadora aqui em São Paulo. Acontece que o André do Prado não é próximo do Eduardo Bolsonaro, que, por sua vez, é visto pelos bolsonaristas como o dono da vaga. Isso porque o Eduardo era o nome do PL para disputar o Senado em São Paulo esse ano, mas, como a gente sabe, ele virou réu no STF por coação no curso do processo e também está foragido nos Estados Unidos desde o começo do ano passado. Mesmo assim, há o entendimento de que o Eduardo vai escolher o pseudo-sucessor dele. E há 2 nomes sendo ventilados, Rodrigo. O ex-secretário de Cultura, o Mário Frias, e o vice-prefeito de São Paulo, o Coronel Melo, ambos do Partido Liberal. Então, tem essa disputa ainda pela última vaga nessa chapa da direita em São Paulo. É importante a gente ir fazendo esse mapa, né? Em São Paulo, você vai ter 2 grandes coligações. A coligação bolsonarista, Tarcísio governador, Derrite para o Senado, e a segunda vaga pode ficar com Mário Frias, aquele ator, a Laura acabou de citar aí, o vice-prefeito de São Paulo, né? Tem também o rapaz do Partido Novo lá, que era ministro do Meio Ambiente. Esse também está tentando ser o candidato. Do lado do Haddad, teve uma mudança aí no fim de semana, né? Porque a gente tem o Haddad governador, a Simone Tebet para senadora e a segunda vaga para o Senado seria da Marina Silva. Mas no fim de semana apareceu a informação que a Marina vai ficar mesmo na rede e o governo pode lançar o Márcio França como o segundo nome ao Senado. Vamos aguardar se vai ser essa definição mesmo do lado da chapa de Lula em São Paulo. São os 2 campos em disputa e o Tarcísio de Freitas, que muita gente dava como imbatível, entra na campanha menos forte do que se imaginava. Menos forte do que se imaginava. Por quê? Titubeou demais, falou que ia ser candidato a presidente, né? Relaxou na organização do palanque aqui em São Paulo, e o Haddad sai do Ministério da Fazenda e começa a campanha com 40% nas pesquisas, 42% contra 47%, 49% do Tarcísio. Vai ser uma campanha difícil para o Haddad, porque o Tarcísio tem muito voto no interior paulista, que é conservador. O Haddad tende a ganhar na capital, onde ele já foi prefeito, e também nas cidades do ABC e aqui da Grande São Paulo. É a disputa talvez a mais importante, pelo menos em tamanho de eleitorado,
aqui no estado de São Paulo. O nome do golpe. Cada dia que passa fica mais claro quando mesmo foi pavimentado o caminho para o crescimento do Banco Master. Foi no governo Bolsonaro, mais especificamente na gestão de Roberto Campos Neto, que era o presidente do Banco Central. Laura traz mais detalhes para a gente, esses detalhes estão nessa matéria que estava aí no telão, no nosso portal ICL Notícias. Laura. Rodrigo, todo dia a gente vê alguma coisa nova entre essa conexão aí do Campos Neto e o Banco Master, né? E hoje não foi diferente. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, algumas mudanças nas regras do crédito consignado que foram feitas pelo INSS no governo Bolsonaro favoreceram a expansão de um produto financeiro do Banco Master. Inclusive, uma das alterações foi publicada só 16 dias depois do banco solicitar autorização para operar o chamado cartão consignado de benefício. A medida abriu caminho para o crescimento do Credit Sexta, o produto levado ao Master pelo empresário Augusto Lima, que depois virou sócio do Daniel Vorcaro. O empreendimento, que inicialmente era para servidores públicos, depois passou a alcançar aposentados e pensionistas com um acordo aí de cooperação com o INSS. E depois disso, os contratos explodiram, de 105 mil em 2022 para quase 3 milhões em 2024. Tudo parece uma enorme coincidência, né, Rodrigo? Não é coincidência. O Roberto Campos Neto foi aquele que permitiu o crescimento do Master. Por enquanto, não apareceu prova, assim, ligação direta do Campos Neto botando dinheiro, conexão de depósitos e tudo. Mas o que tem? Ele era o presidente do Banco Central e debaixo dele estavam 2 diretores do Banco Central que estão usando tornozeleira eletrônica e esses sim, 2 diretores na diretoria do Campos Neto que atuaram como espiões, vamos dizer assim, do Vorcaro dentro do Banco Central. Então o Campos Neto ou foi incompetente ou agiu de má fé, uma das duas, com certeza, e esse fato que a gente traz hoje é mais um indicativo disso. Tem que ser investigado, tem direito à defesa, evidentemente, né? Claro. Uma faca de 2 gumes. O STF e a Procuradoria da República esperam enfrentar um dilema, né? Caso a delação premiada de Daniel Vorcaro prospere e atinja ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente esses 2 que estão aí no telão, porque pode acontecer, hein, gente? Pode ser que o Vorcaro, na hora de fazer a delação, aponte contra Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que tinham ligações com o banqueiro, pelo menos há indícios muito fortes disso. Essa possibilidade vai ser um desafio, tanto para o relator do Master no STF, o André Mendonça, quanto para o procurador da República, o Paulo Gonet. Ambos têm relações cordiais com esses 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Sob reserva, interlocutores de André Mendonça e Gonet afirmam que a situação deve exigir dos 2 um ponto de equilíbrio. Eles vão ter que se equilibrar entre agir com uma certa prudência, para não parecer que estão atacando 2 autoridades do Poder Judiciário, mas levar a investigação adiante se houver evidências consistentes contra os ministros, e começam a aparecer muitas. As evidências mais consistentes são contra o Dias Toffoli, mas começam a aparecer alguns fatos novos também contra o Alexandre de Moraes. Ah, mas é uma operação bolsonarista para enfraquecer o Alexandre de Moraes. Também. Mas há alguns fatos aqui estranhos, né, gente? Olha só. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a esposa, a advogada Viviane Bart de Moraes, aumentaram o patrimônio imobiliário em 266% desde que Moraes passou a integrar a Suprema Corte, indicado pelo Temer. A informação foi divulgada hoje numa reportagem do Estadão e está no nosso portal ICL Notícias. O casal possui 17 imóveis avaliados em 31 milhões de reais. A maior parte desses bens foi comprada nos últimos 5 anos, período em que Moraes e Viviane investiram 23 milhões comprando imóveis pelo Brasil. Todos esses imóveis foram comprados à vista, segundo o levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo. Os bens foram registrados em cartórios de São Paulo, Minas Gerais e do Distrito Federal, e a Laura Couto traz mais detalhes sobre isso. Rodrigo, o patrimônio do casal é mais de 3 vezes superior aos 8 milhões e 600 mil que eles tinham quando Temer indicou Moraes para o STF em 2017. Antes de assumir a vaga no Supremo, o ministro tinha um salário de cerca de 33 mil reais e atualmente ele ganha 46 mil reais. Mas é importante destacar aqui que a Viviane, a esposa do Moraes, ela é sócia administradora do Barsi Moraes Advogados, que já firmou contratos milionários. A expansão patrimonial, inclusive, coincide com o crescimento do escritório.
Entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, por exemplo, a Viviane afirma ter recebido R$3.600.000 por mês por atuação nas áreas de compliance e também direito penal. E entre os exemplos de recentes aquisições do casal estão um apartamento de 86 metros quadrados no bairro Jardim Paulista, aqui em São Paulo, que foi comprado por R$1 milhão, e uma mansão de 776 metros quadrados no Lago Sul, que é uma área nobre de Brasília, que foi comprada por R$12 milhões, Rodrigo. R$12 milhões a casa no Lago Sul. Rapaz, um patrimônio imobiliário respeitável e que foi multiplicado aí por 3, né? Conforme trouxe a Laura para a gente. Chama atenção, porque um ministro do Supremo ganha bem, 46 mil por mês, mas não é para tanto. O Alexandre de Moraes tem livros publicados, dá palestras e tal. Patrimônio de classe média alta, né, de gente chegando ali perto da riqueza. Mas nesse tamanho e com essa rapidez, realmente chama atenção e aí a gente tende a achar que foi um patrimônio construído mais com o que a esposa dele ganhou no escritório de advocacia. Você pode dizer, bom, isso é problema particular. Mais ou menos, né? Porque se ela atua em casos que envolvem julgamentos no Supremo Tribunal Federal, passa a ser de interesse público. Passa a ser de interesse público. O casal tem dado algumas explicações, com demora, né? Mas tem dado as explicações. E a Viviane já admitiu que teve sim um contrato com o dono do Banco Master para defendê-lo das acusações contra o Daniel Vorcaro. A corrida das eleições de outubro, o PT, Partido dos Trabalhadores, caminha para ter o seu menor número de candidatos a governador na história das eleições. Não é por falta de vontade, mas a medida busca ampliar alianças, garantir mais palanques mais amplos para Lula, aumentando a adesão à campanha da reeleição. A Laura vai trazer um balanço para a gente. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre o Sudeste, Laura. Mas conta. Sim, Rodrigo. O PT trabalha até agora com 9 nomes próprios aí nos estados. A sigla tinha apresentado o menor número lá nas eleições de 2010, com 10 candidatos. Então agora é o menor número da história. A legenda decidiu abrir mão de cabeças de chapa para apoiar aliados de centro e também centro-esquerda, especialmente em áreas onde a gente sabe que o bolsonarismo é mais forte, como no caso do Sul e do Sudeste do país. Nos bastidores, os dirigentes do PT afirmam que o cálculo é perder por menos, na comparação com 2022, como no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. Ou seja, Rodrigo, a estratégia não é eleger o governador, mas sim ganhar votos para reeleger o Lula. Agora é esperado que as articulações do período pré-campanha ganhem mais fôlego, já que começou aí depois do fim da janela partidária que encerrou na última sexta-feira. Laura, o que eu disse do Sudeste é o seguinte, exemplos, né? De que o PT não vai concorrer com nomes próprios. Minas Gerais. Minas Gerais, que já foi administrada pelo PT, o estado de Minas, né, pelo governador Pimentel. Dessa vez o PT abriu mão de ter cabeça de chapa e vai apoiar o Rodrigo Pacheco, que vai ser o candidato, um homem de centro. O PT vai ficar na chapa, mas sem o candidato. A mesma coisa no Rio de Janeiro. O PT, que já governou o Rio com a Benedita da Silva, vai apoiar o Eduardo Paes, que é do PSD, prefeito do Rio, que agora vai tentar o governo do estado do Rio de Janeiro. Você falou que no Sul, Laura, a ideia é perder de pouco, né? Isso vale principalmente para o Paraná, para Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul há uma esperança da esquerda de eleger o governador, sim. E há uma disputa nos últimos dias para ver se o PT abre mão de ter a candidatura própria, que é o Edgar Preto, no Rio Grande do Sul, que deve sair junto com o PSOL, vários partidos de esquerda, mas ali há uma segunda candidatura de centro-esquerda da Juliana Brizola, neta do Leonel Brizola, pelo PDT. Então, muita gente na direção nacional quer que o PT retire candidatura e apoie a Juliana Brizola para que a esquerda, ou centro-esquerda, tenha a chance de governar o Rio Grande do Sul e dar uma votação grande para o Lula. Dificilmente o PT vai ganhar indo ao segundo turno, porque há o conservadorismo em regiões do interior, principalmente do Rio Grande do Sul. A Juliana Brizola talvez tivesse mais chance num segundo turno, é o que está em debate também lá no Rio Grande do Sul, vamos acompanhar. Um assunto para a gente ficar de olho, olha só, hein? Pelo menos 15 secretários de segurança ou chefes de polícia militar e civil deixaram seus cargos nos últimos dias para se candidatar em outubro. É um reduto bolsonarista, né? É um reduto da direita, né? Esses quadros que vêm da PM e da Polícia Civil. Um dos principais nomes a gente já citou aí, é o Derrite, que deve ser o candidato a senador
pela direita e que foi secretário de Segurança. Ele é um homem que vem da Polícia Paulista, é PM da Reserva, né? No Rio de Janeiro, o ex-secretário da Polícia Civil, o Felipe Cury, também sai do cargo para concorrer a deputado federal ou a senador, né? Ele é da direita e é apontado como um dos responsáveis por aquele massacre terrível nos complexos da Penha e do Alemão, com 122 mortos, e ele faz da matança plataforma eleitoral, da mesma forma que o Derrite. Aquela operação que matou um monte de gente no litoral paulista virou plataforma eleitoral de um eleitorado que está assim pedindo, né, combate à criminalidade e acha que combater criminalidade é sair matando, quando isso gera assim, cenas dramáticas e não ataca de verdade o crime organizado. Mas é um manancial de votos para a direita e mais uma vez vai ser. A gente está de olho nisso. Pessoal, mais uma ameaça de Donald Trump contra o Irã. Então vamos para o noticiário internacional. As próximas 24 horas ou 48 horas podem ser decisivas, hein? Num pronunciamento hoje, o presidente dos Estados Unidos disse que o país pode tomar o Irã inteiro em apenas uma noite e que talvez isso aconteça na terça-feira à noite. Antes disso, Trump afirmou que o tempo para o Irã fechar um acordo de cessar-fogo está se esgotando e que terá que enfrentar um inferno se não houver acordo até a terça-feira. O recado, ou será que é um blefe, foi anunciado pelas redes sociais. A gente tem aqui a postagem de Donald Trump. Está aqui na tela a postagem dele para a gente. Lembram quando eu dei ao Irã 10 dias para fazer um acordo, abrindo o Estreito de Hormuz? O tempo está se esgotando. 48 horas antes que o inferno se abata sobre eles. Glória a Deus. Mistura Deus com morte, com bombardeio. É uma loucura completa desse homem. Além desse ultimato, Trump também disse que vai atacar a infraestrutura civil do Irã caso o país não reabra o Estreito de Hormuz. Só que tem um problema, atacar alvos civis pode ser considerado um crime de guerra. Ele não está preocupado com isso, né? Não está preocupado. Mas, dependendo do cenário, depois que ele for derrotado, sair do poder, olha, cometer crime de guerra depois pode custar caro para o Donald Trump. Ele, inclusive, respondeu uma pergunta hoje sobre crimes de guerra. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui sobre o que disse o Donald Trump em relação a crimes de guerra. Vamos lá. Presidente, como não seria um crime de guerra atacar as pontes e usinas de energia do Irã? Porque eles mataram 45 mil pessoas no último mês. Mais do que isso, acho que pode chegar a 60. Eles mataram manifestantes. São animais e nós temos que detê-los. E não podemos permitir que tenham uma arma nuclear. Muito simples. São animais, né? A gente já falou várias vezes disso aqui, né? A tentativa de desumanizar aquele que está do outro lado, especialmente de quem está no Oriente, né? É um mundo ocidental decadente, agressivo e que se acha no direito de tratar os outros como se fossem animais. Olhando para o que está acontecendo no mundo, quem você diria que é animal? Olha bem para esse homem aí no telão. E se você mesmo pode responder, quem é animal? A gente sabe, né? Pessoal, uma última nota aqui do ICL urgente. Alexandre de Moraes abateu 100 dias da pena do hacker, lembra dele, o Walter Delgatti? Aquele que ajudou a Carla Zambelli a invadir o sistema do CNJ e tal. Sabe por que ele teve a pena reduzida? Porque ele foi bem no Enem, mesmo preso. O Delgatti está preso em Tremembé, no interior paulista, cumpre pena de 8 anos e 3 meses por invadir o sistema do CNJ, a mando da Carla Zambelli. No Enem, Delgatti alcançou 636 pontos em matemática, 635 em ciências humanas, vamos ver aqui, 560 em linguagens e 700 pontos na redação, rapaz. Ele escreve bem, o Walter Delgatti, é como se fosse uma nota 7. Não está excelente, mas está ok, né? É uma boa nota para o Enem. E graças a isso tudo, ele conseguiu reduzir em 100 dias a pena lá no presídio de Tremembé. Vai que vira moda. Será que a Zambelli vai prestar Enem também para ver se reduz um pouco a pena dela? Laura, será que a Zambelli presta o Enem? Obrigado pela sua participação mais uma vez. Opa. São da Zambelli no Enem, né, Rodrigo? Mas vamos deixar só na imaginação. Até amanhã. E ela não quer escrever, justificar por que ela saiu armada em véspera de eleição e tal. Mas também agradeço a Laura pela atualização das notícias. Pessoal, vem aí, dos mesmos criadores de Vai para Cuba, Eduardo, e Vai para Argentina, carajo. Vem aí mais uma produção internacional do ICL. Em meio a uma avalanche de desinformação e disputas geopolíticas,
Está chegando o documentário Vai Pra China, Eduardo, no próximo domingo, dia 12 de abril, 8 horas da noite, uma exibição especial, né? Uma estreia que vai entrar para a história aqui da internet. Você pode se inscrever para acompanhar, para assistir, na verdade, em iclurgente.com.br. Tá pequenininha a letra aqui, mas tudo bem, eu vou falar para vocês, ó. iclurgente.com.br. Digita, aí aparece um campo, você põe o seu e-mail e a turma do ICL te avisa. É hoje o lançamento desse documentário. O Eduardo foi com a equipe sob direção da Juliana Baroni e vai trazer um relato pessoal e uma análise do que está acontecendo na China, grande disputa do tabuleiro mundial. China contra o decadente império ainda governado por Donald Trump. Vai para a China, Eduardo. Participe em iclurgente.com.br para assistir no dia 12 de abril, 8 horas da noite. É isso aí, gente. Vem aí o N2 com mais informação e o ICL Urgente volta amanhã. Valeu. A gente literalmente atravessou o mundo para fazer esse documentário. E o que encontramos lá vai mudar tudo o que você achava que era possível sobre tecnologia. Quando a gente decidiu ir até a China, a ideia era simples: ver de perto aquilo que a gente só costuma ver por recortes, notícias ou opiniões. Mas o que a gente encontrou foi muito maior do que isso. Cidades extremamente tecnológicas, sistemas funcionando de forma integrada, soluções que já fazem parte da rotina das pessoas. É um nível de organização e desenvolvimento que faz você repensar muita coisa sobre o mundo de hoje. E foi isso que a gente registrou nesse filme. Não a China que te contam, mas a China que a gente viu. Agora eu quero te convidar para o lançamento de Vai Pra China, Eduardo, no dia 12 de abril, às 20 horas. Vai ser ao vivo, gratuito e sem replay. Te espero lá. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.